Oi, gente. Essa é a nossa aula de abertura do módulo 9 do curso de Arqueologia Amazônica, que vai tratar de um tema muito instigante e provocador. Eu sou a Mariana e essa aula é sobre as arqueologias indígenas. Nessa aula, eu vou trazer para vocês uma reflexão que começa no final da década de 1990, quando surgem as primeiras ideias de arqueologias indígenas. Essa reflexão vai nos conduzir até a arqueologia que estamos fazendo hoje na Amazônia, que é um momento muito singular de transformação nos modos que fazemos e que pensamos arqueologia, mas também uma transformação em quem são as pessoas que estão fazendo e pensando arqueologia na Amazônia hoje. O conjunto de aulas sobre as arqueologias indígenas, junto com a animação que ajudamos a fazer, oferecem para vocês um panorama sobre essa vertente da arqueologia que é bastante recente. As arqueologias indígenas são um caminho da pesquisa arqueológica muito ligado com o que estamos vivendo hoje, no presente. As arqueologias indígenas são uma resposta às demandas que povos indígenas, nos mais diversos lugares do planeta, colocaram para nós, arqueólogas e arqueólogos, que trabalham com as suas histórias. Vocês já sabem que a arqueologia é uma ciência que conta histórias e faz isso a partir dos chamados vestígios materiais. Ou seja, a gente da arqueologia está olhando para as coisas que foram feitas no passado, os vestígios que as pessoas deixaram. E quando contamos histórias, estamos sempre contando histórias de pessoas. Por muito tempo, a tarefa de contar essas histórias através da arqueologia foi algo que nós fizemos só entre nós, cientistas não indígenas. Por muito tempo, nós ignoramos que havia outras pessoas interessadas nessas histórias, como parentes próximos ou distantes, pessoas que moram nos mesmos lugares onde fazemos pesquisas, enfim, pessoas que também sabem sobre as histórias que a arqueologia conta. Essa nossa capacidade de ignorar essas pessoas não acontece por acaso. Ela é resultado de um longo processo de colonização do conhecimento. Por muito tempo, os únicos conhecimentos valorizados eram aqueles que vinham da Europa, dos países colonizadores. Essa colonização do conhecimento é muito forte em todas as ciências, inclusive na arqueologia. É por isso que um dos movimentos importantes das arqueologias indígenas é trazer para dentro da arqueologia esses conhecimentos tradicionais ou conhecimentos indígenas. E de modo muito diferente do processo de colonização, que negava outros conhecimentos e outras histórias, as arqueologias indígenas não negam o conhecimento que a arqueologia faz. Mas elas provocam a arqueologia, mostrando que há outros caminhos para contar histórias. Elas trazem os conhecimentos nativos e mostram como eles são ricos e complexos. Elas oferecem outros suportes para pensar os vestígios arqueológicos, outras abordagens para explicar a história. Ao fazer isso, as arqueologias indígenas mostram que é possível que conhecimentos diferentes possam existir ao mesmo tempo. Mostram que um conhecimento não precisa ser melhor do que o outro. Mostram que um conhecimento não precisa aniquilar outro conhecimento. Essa é uma lição muito importante contra a colonização. É uma lição que precisamos aprender sobre a importância da diversidade. Uma escritora africana, a nigeriana Chimamanda Adichie, falou sobre o perigo de uma única história. Ela diz assim: é impossível falar sobre uma história única sem falar sobre poder. O modo como as histórias são contadas, quem as conta, quando e quantas histórias são contadas, tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazer essa história aquela definitiva da pessoa. Imaginem se a história de vocês só pudesse ser contada por alguém que não conhece vocês, por alguém que nunca morou na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, por alguém que não conhece seu nome, sua família, no que você acredita. Eu não duvido que a gente possa contar histórias assim, eu faço isso como arqueóloga. A gente aprende a contar histórias de contextos muito distantes, muito antigos até na arqueologia. O problema da história única é quando essa versão da história se torna a única versão possível. Quando essa versão da história apaga outras versões. Quando essa versão da história silencia outras histórias e suas outras versões da história. A arqueologia, por muito tempo, ignorou outras histórias. Não ouviu as pessoas interessadas nas histórias que a gente contava. Ao ignorar essas outras histórias,
a arqueologia caiu no perigo da única história que a Chimamanda Adichie fala. Por exemplo, a arqueologia falava da longa história indígena de ocupação da Amazônia sem escutar o que as pessoas indígenas sabiam sobre essa história. Isso começou a mudar a partir da mobilização de grupos indígenas, inicialmente no Canadá, Estados Unidos e na Austrália, nas décadas de 1970 e 1980. As populações indígenas começaram a questionar pesquisadores e pesquisadoras sobre as histórias que estavam sendo contadas. Começaram a exigir participação direta nas pesquisas. Começaram a demandar uma transformação no modo como a pesquisa arqueológica era feita. Essa transformação foi o que gerou uma mudança radical nas relações entre arqueólogos e arqueólogas e as pessoas indígenas. Ao invés de ajudantes de campo ou espectadores da pesquisa, indígenas se envolveram no planejamento das pesquisas, nas tomadas de decisão, nas escolhas sobre o que pesquisar, como pesquisar e o que pode ser publicado. Essa é a base das arqueologias indígenas, que pode ser definida como arqueologia feita com, para e por pessoas indígenas. Essa definição foi proposta na década de 1990 por dois arqueólogos canadenses, George Nicholas e Tom Andrews, em um dos primeiros livros que discutiram essas novas relações da arqueologia com indígenas, com o sugestivo título de Em uma Encruzilhada, Arqueologia e Povos Originários no Canadá. Ainda que esse livro tenha sido escrito há mais de 2 décadas, a ideia da encruzilhada continua importante para pensarmos sobre as arqueologias indígenas. Justamente porque contar histórias carrega um tanto de poder, é preciso pensar com cuidado sobre as histórias que nós contamos através da arqueologia. Há, de fato, uma encruzilhada no caminho da disciplina. Nós podemos seguir escrevendo as histórias únicas, as nossas versões validadas das histórias de outros povos, mas nós podemos também seguir outro caminho, um caminho de diálogo com pessoas interessadas nessas histórias, um caminho para fazermos arqueologias mais abertas ao conhecimento de outros povos, um caminho que use o poder de contar histórias da arqueologia para dar visibilidade a outras histórias. As arqueologias indígenas são uma escolha de pesquisa, uma escolha que valoriza os modos indígenas de cuidar do passado e de contar histórias. Uma escolha que traz para o centro da pesquisa outros modos de conhecer e outras pessoas conhecedoras. É uma escolha, portanto, para fazermos arqueologias mais abertas, mais diversas, mais inclusivas, onde a autoridade da pesquisa é compartilhada. E é por isso que diferentes versões das histórias podem ser contadas, reagindo de modo direto contra a história única. No Brasil, podemos mapear uma relação mais próxima da arqueologia com populações indígenas vivas a partir da década de 1970, com pesquisas etnoarqueológicas, como aquelas feitas por Irmi Wust, com os Carajá, ou de Tom Miller, com os Chetá. Mas é já na virada para o século XXI, com a ampliação da etnoarqueologia no país, que aparecem discussões mais fortes sobre o nosso papel político e social em relação aos povos indígenas vivos. As experiências e as discussões que essas pesquisas provocaram ajudaram na transformação da arqueologia. As demandas dos povos indígenas por participação nas pesquisas, escolhendo temas, decidindo lugares para investigar, questionando histórias, exigiram mudanças nos modos de fazer e pensar arqueologia nesses projetos. Também com a ampliação dos cursos de graduação em arqueologia e de cursos de graduação para indígenas, as chamadas licenciaturas indígenas, teve início no Brasil a formação acadêmica de pessoas indígenas em arqueologia. Essa primeira geração de arqueólogas e arqueólogos indígenas no Brasil recém se formou e já estão mostrando que outras arqueologias são possíveis. Talvez já seja tempo de pararmos de pensar nas arqueologias indígenas como uma escolha, como um dos caminhos na encruzilhada. Está na hora de assumirmos que para fazermos arqueologias eticamente compromissadas, precisamos ficar ao lado das populações ligadas com as histórias que contamos. As arqueologias indígenas no Brasil não são uma escolha, elas são uma vocação, um caminho de justiça social. Fazer arqueologias indígenas no Brasil é um caminho para reconhecermos a dívida histórica que nós temos com as populações originárias. Afinal,
Foram as suas histórias que geraram muitos dos acervos que nós estudamos hoje. O futuro da arqueologia é ser indígena. Muito obrigado.